vamos nesse instante dar início à nossa live. Então, como eu estava falando há pouco, o tema de hoje será a segunda edição perdida de O Livro dos Espíritos. Faz tempo que eu estava com esse tema na minha cabeça, porque eu li há uns anos atrás um artigo sobre esse tema e eu achei muito curioso. Muito curioso. Eu acho que numa live ou numa palestra eu cheguei a fazer menção nessa edição perdida, segunda edição perdida do Livro dos Espíritos. Mas hoje nós vamos falar com mais detalhes sobre essa questão dessa segunda edição do Livro dos Espíritos, que chama a edição perdida. Eu, como fonte de pesquisa, dando aí os devidos créditos, foram 2 blogs que eu pesquisei, um conduzido por um articulista chamado Eugênio Lara. Eu não conheço ele, me parece que ele é arquiteto, é estudioso da doutrina espírita, e tem esse blog, né? O blog se chama Espiritualidade e Sociedade. Então, nesse blog tem um artigo falando sobre a segunda edição desconhecida de O Livro dos Espíritos. E em outro blog, que eu não sei o autor, o nome do blog é Decodificando o Livro dos Espíritos. Então ele fala também um artigo dividido em 2 partes sobre esse tema, a segunda edição perdida do Livro dos Espíritos. Então eu pesquisei nesses 2, como fonte de pesquisa, esses 2 artigos, e mais o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos e a edição definitiva, que foi baseada na segunda edição de 1860. Então, até a desencarnação de Allan Kardec, em 1869, já estava o Livro dos Espíritos na 16ª edição. 16ª edição. Desde 18 de abril de 1857, quando foi lançada a primeira edição, até o desencarne de Allan Kardec, em 1869, o Livro dos Espíritos já estava na 16ª edição. Mas entre a primeira edição, de abril de 1857, e a segunda edição, de 1860, houve, no mínimo, a intenção de Allan Kardec de publicar uma outra edição, uma outra versão dessa segunda edição. Essa informação decorre do fato de Kardec publicar nas páginas finais da primeira edição do que é o Espiritismo, que foi lançado em julho de 1859. Então era costume, ainda hoje as editoras têm esse costume, lançam um livro e nas páginas finais tem o catálogo editorial da editora, pelo menos as principais obras da editora, obras do mesmo autor. Geralmente eles anunciam nas últimas páginas. Então nessa época Kardec já tinha esse costume. Então ele lança em julho de 1859 o que é o Espiritismo, que é um livrinho básico, né? um livro introdutório do Espiritismo. Eles sentiam necessidade de lançar esse livro introdutório. Um livrinho fino, que muitas vezes a gente faz um curso introdutório do livro do Espiritismo, nas casas espíritas, baseado no que é o Espiritismo. Pois bem, foi lançado em julho de 1859, que é o Espiritismo. E nas páginas finais de o que é o Espiritismo, tinha um sumário da futura edição do Livro dos Espíritos. Kardec anunciando, né? Isso foi publicado na Revista Espírita de 1859, né? Anunciando a nova obra de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. E nas páginas finais do que é o Espiritismo, anunciava a próxima edição, a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, esse anúncio na Revista Espírita é de julho de 1859, a data do lançamento, o mês do lançamento do que é o Espiritismo, e anunciando a nova obra de Allan Kardec, que é o Espiritismo, e repetindo nas páginas finais do que é o Espiritismo, anunciava o lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos, com um sumário do que seria do conteúdo, relacionado ao conteúdo, o índice, como toda obra tem, né? O sumário listando o conteúdo dessa segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, o interessante que a gente sabe
A gente tem notícia, né? A gente estuda tudo, nas pesquisas, tudo, e a história do Espiritismo registrou que a segunda edição do Livro dos Espíritos foi publicado em março de 1860, 18 de março de 1860. Ele, na realidade, essa edição de 1860, que é a segunda edição, foi que serviu de base para as edições definitivas. Hoje, eu estou aqui com essa versão aqui do tradução do Herculano Pires. Então, hoje em dia se baseia, o Livro dos Espíritos se baseia na segunda edição, que é de 1860. As edições subsequentes, eu falei há pouco, que até a desencarnação de Allan Kardec já tinha tido 16 edições. Kardec não alterou na substância do conteúdo dessa segunda edição. O que ele fez, eventualmente, foi pequenas correções tipográfico, um errinho de gramatical. Isso é comum, né? Faz uma revisão, mas não houve assim mudanças substanciais. Então, o Livro dos Espíritos de hoje, que contém 1019 perguntas com respostas, é baseado na segunda edição de 1860. E a primeira edição, relembrando a primeira edição de 1857, ela tinha 501 perguntas distribuídas em 176 páginas, enquanto que essa segunda edição de 1860 tinha 1019 questões distribuídas em 474 páginas, quer dizer, praticamente mais do que o dobro do livro original, né? Tanto Kardec, na introdução, diz que ali é outra obra, só que os espíritos fizeram questão que o título fosse o mesmo, o Livro dos Espíritos. Ele diz isso na introdução desse livro, da segunda edição, que se tornou a edição definitiva, né? A versão definitiva, vamos dizer assim. E interessante que na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, Kardec anuncia numa nota que viria uma outra obra, que seria a continuação do Livro dos Espíritos. A gente estudando obras póstumas, né? Obras póstumas, Kardec, ele anuncia que essa segunda, isso está registrado tanto nessa nota do Livro dos Espíritos, como em obra póstuma também ele faz essa menção, né? Principalmente nos antecedentes do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele chega para o Espírito de verdade e diz que a obra está pronta, mas que o que é que ele faz? Ele quer orientação, se publica, que ele tem material suficiente para ampliar o livro. Mas aí os espíritos dizem assim, aguarde um pouquinho, vamos publicar do jeito que está. Diz mais ou menos assim. Mas ele tinha material suficiente até para escrever 2 obras. Mas os espíritos que publicasse aquela versão do jeito que estava. Eles queriam dar publicidade rápido. Os espíritos tinham os seus motivos, com certeza. Na segunda edição é que, com mais tempo, para Kardec arrumar tudo, fazer novas pesquisas, tinha condições de ampliar essa obra básica. E foi o que aconteceu. Essa continuação do Livro dos Espíritos, que ele anuncia, daria origem, posteriormente, ao Livro dos Médiuns. Mas, na realidade, antes do Livro dos Médiuns, Kardec tinha uma pressa muito grande em sistematizar, em regulamentar essa questão da comunicação com os espíritos. Porque o negócio, devido às mesas girantes, o negócio estava assim, muito baldeado, como a gente diz aqui no Ceará. As pessoas faziam do jeito que queria, seu bel prazer. E ele lançou, antes do Livro dos Médiuns, ainda em 1858, uma pequena obra intitulada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É um livrinho fininho, um livrinho assim, todo que de umas 130, 140, 150 páginas, estourando. Interessante que esse livro ele ficou, aí Kardec lança em 1858, que é para dar um norte ao espiritismo prático,
enquanto ele aprontava uma obra mais completa, que seria o Livro dos Médios, que seria lançado apenas em 1861, um ano após o lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos. E uma curiosidade sobre instruções práticas, sobre as manifestações mediúnicas. Então, na introdução do Livro dos Médios, Kardec faz menção a esse livro, só que ele diz que não vai mais reeditar, porque ele perdeu o sentido. Ou seja, dando a entender, o Livro dos Médios foi ampliado, enquanto que Instruções Práticas tem 130, 140 páginas, o Livro dos Médios tem em torno de 400 páginas ou mais, né? Mas dependendo da versão e do tamanho da letra. Mas normalmente tem em torno disso, 400 e poucas páginas. Então, é considerado o maior manual sobre mediunidade, sobre parapsicologia, como dizem. Um cientista russo teve conhecimento do Livro dos Espíritos. Eles dedicam muito a estudar parapsicologia, e ele disse que o Livro dos Médios era o maior tratado de parapsicologia do mundo, tá certo? Então, mais um título para o Livro dos Médios, né? Mas o fato é que, indubitavelmente, essa continuação do Livro dos Espíritos se trata do Livro dos Médios. Não deixa de ser Instruções Práticas, não deixa de ter sido essa continuação, mas só que, como Kardec decidiu não mais reeditar esse livro, o livro é considerado a continuação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios. Então, a curiosidade que eu ia dizendo sobre Instruções Práticas é que, como Kardec decidiu não editar mais esse livro, ele ficou sem editar, realmente. Mas aí um brasileiro, me parece que foi o Caeba Schutel, viajou em 1922 a Paris e descobriu nos arquivos lá, ou em algum sebo, não sei, essa obra. E ele achou bem interessante, porque ninguém conhecia essa obra de Kardec. E ele edita a primeira edição, editado a segunda edição em Paris, a segunda edição, em 1922. E me parece que ele teve conhecimento através dessa segunda edição, publicada no ano que ele esteve lá em Paris. E ele traz para o Brasil e publica aqui essa Instruções Práticas, que ninguém conhecia. É tanto que Instruções Práticas hoje é mais para estudo, para pesquisa, tudo. Você é disponibilizado nos últimos anos, mas eu tinha uma edição, e parece que era a quinta edição, quarta ou a quinta edição, dos anos 80, anos 70. Eu comprei até num sebo. E para vocês terem ideia, a primeira edição foi em 1922, e a segunda edição se deu nos anos 60, tá certo? Talvez o próprio Caeba Schutel, através da sua editora, não sei se ele, eu acho que já tinha desencarnado, mas ele tinha um editor em Matão. Então, mas hoje em dia tem um Livro dos Médios, é mais para estudo, mas a FEB, eu acho que, e outros editores publicam Instruções Práticas. Então, o Kardec, ele tinha essa intenção, estava tudo planejado, ele era muito metódico, é o bom senso encarnado, né? Essa segunda edição do Livro dos Espíritos também era urgente antes do Livro dos Médios, ele queria publicar, é tanto que ele publica em 1860. Mas aí ele tomou uma decisão editorial, de cunho editorial, isso com a opinião da Gabi, a mulher dele, né, a esposa dele, que era uma conselheira e tanto, e naturalmente dos espíritos que o assistiam. Então, se ele fosse publicar o Livro dos Espíritos com todo o material que tinha colhido, ia dar um livro assim, muito volumoso, difícil de manusear, difícil de pesquisar até. E ele tem essa decisão, ele era editor dos seus próprios livros, ele tinha já uma certa experiência. E ele decide desdobrar parte desse conteúdo colocando no Livro dos Médios. Então ele agiu não como pedagogo, mas como editor, ao perceber que, ao invés de publicar uma obra muito volumosa, como eu falei há pouco, difícil de manusear e de consultar, seria preferível desmembrá-la em 2 volumes, cada qual com um título, mas de conteúdos interrelacionados. Então, essa foi a decisão editorial definitiva de Allan Kardec. No entanto, pelo que pudemos observar nesse anúncio do que é o Espiritismo, a primeira edição do que é o
Espiritismo, né? No final das páginas, como eu já falei, se ele anunciou o sumário da obra em 1859, significa que essa obra já estava pronta, toda, talvez até já na gráfica, composta, e o interessante que essa obra que foi anunciada, que seria a segunda edição, em 1859, ela seria composta de 5 partes, ou 5 livros. Então, nós sabemos que essa edição atual do Livro dos Espíritos, ela é composta de 4 livros, 4 partes. Então, o primeiro livro, As Causas Primárias. O segundo livro, ou segunda parte, como queira, mas normalmente vem como segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Deixa eu ver aqui a outra parte. Terceiro livro, As Leis Morais. E o quarto livro, quarto e último livro, Esperanças e Consolações. Então são esses 4 livros. Mas nessa versão, suposta versão da segunda edição, que chamam a edição perdida, a segunda edição perdida do Livro dos Espíritos, o curioso é que eram 5 livros. 5 livros. Então, 5 livros. Então, que coisa mais interessante, né? Então, o que podia chamar de uma edição perdida, essa edição, porque ninguém tem notícia que ela chegou a ser publicada. Não temos absoluta certeza que chegou a ser publicada, né? Acredito que já estava pronto para ser impresso na gráfica, talvez o autor fazer a prova, as correções, tudo, mas ninguém tem certeza se chegou a ser publicado. Então, nesse catálogo, nas últimas páginas do que é o Espiritismo, como curiosidade, são 5 livros, 5 partes. Então, o primeiro livro, As Causas Primárias. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Livro terceiro, Leis Morais, que tem também nessa edição definitiva, né? O livro quarto, Esperanças e Consolações, que tem nessa edição definitiva, mas o livro quinto não tem nessa edição definitiva, que é Manifestações dos Espíritos. Olha que interessante. Então, esse livro quinto foi retirado dessa suposta versão, que seria a segunda edição do Livro dos Espíritos, que a gente está chamando, que todo mundo está chamando de edição perdida, segunda edição perdida do Livro dos Espíritos. Agora, o curioso, que a gente olhando, vislumbrando a primeira edição, não sei se vocês, para quem tem, a FEB publicou há uns anos atrás, a primeira edição do Livro dos Espíritos, a edição bilíngue, parte em português, a primeira parte em português e a segunda parte em francês. A primeira é a edição original, de 1857. Então, nessa primeira edição do Livro dos Espíritos, esse livro quinto, olha aí que curiosidade interessante, esse livro quinto dessa suposta segunda edição, que foi abortada por Allan Kardec, no livro, nessa versão de 1857, a primeira edição, no livro primeiro tem o capítulo 10, Manifestação dos Espíritos. Então, o que foi que Kardec fez? Esse capítulo 10 do livro primeiro, da primeira edição de 1857, ele desdobrou numa parte dessa suposta segunda edição, que não saiu. Ele desenvolveu mais. Então, eu estava olhando aqui, esse capítulo 10, ele tem em torno de 48 páginas, distribuída da questão 200 até a questão 276, ou seja, em 76 questões distribuídas em 48 páginas, né? Então ele fez o seguinte, ele tirou esse capítulo 10 da primeira parte da edição de 1857, a primeira edição, e desenvolveu mais nessa suposta edição que foi abortada, a segunda edição, de 1859. Só que aí ele fez o seguinte, por que ele tirou esse livro que não aparece na versão original? Justamente porque ele desenvolveu mais, dando origem ao Livro dos Médiuns. Manifestação dos Espíritos. Virou
o Livro dos Médios, com mais, lógico, mais outras coisas, outro material que ele já tinha. Então, a primeira grande modificação dessa suposta segunda edição abortada, ou perdida, vamos dizer assim, foi a retirada dessa quinta parte, ou quinto livro, dando origem ao Livro dos Médios. Mas Kardec, como ele mesmo afirmara, em não mais publicar instruções práticas, ele deve ter resolvido desenvolver melhor esse livro quinto, como eu já falei, no Livro dos Médios, que foi lançado em 1861, um ano depois da edição realmente que foi publicada, a segunda edição do Livro dos Espíritos. Essa informação ela é pouco conhecida pelos estudiosos do Espiritismo. Demonstra cabalmente que o Livro dos Médios é a segunda parte, ou a continuação do Livro dos Espíritos, como Kardec anunciara na primeira edição do livro O que é o Espiritismo, não, do livro o Livro dos Espíritos, aliás, né? Então, isso foi o desdobramento editorial que Kardec resolveu. Então, eu acredito que depois da publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec já tinha planejado as demais obras básicas. Porque, veja bem, quando a gente estuda as obras básicas, a gente sabe que cada livro desse, eu falei que essa edição definitiva do Livro dos Espíritos tem 4 partes ou 4 livros. Pois vejam bem, cada parte dessa, olha aí onde entra o pedagogo, professor Rivaio. São 4 partes, o Livro dos Espíritos, ou 4 livros. Cada livro desse deu origem a uma obra básica. Lançou o Livro dos Espíritos definitivo. Uma parte do Livro dos Espíritos, ou um livro, deu origem ao Livro dos Médios. Tá certo? Deu origem ao Livro dos Médios. Outra parte deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Outra parte, o Céu e o Inferno. E outra parte, que seria o 4º livro, né? Não obrigatoriamente o 4º livro, não em sequência linear. Outra parte deu origem a Gênese, né? A Gênese, que é considerado um livro bem científico. Então, foi o planejamento que ele fez foi esse. No Livro dos Espíritos tem um resumo de toda a obra básica, ou o básico da doutrina espírita. E ele desdobrou cada parte do Livro dos Espíritos, aprofundando mais os conteúdos, os assuntos, dando origem às outras 4 obras básicas. Por isso que nós temos 5 obras básicas, o Pentateuco kardeciano, como se fala, né? Então, como essa informação da segunda edição perdida do Livro dos Espíritos foi publicada em junho de 1859, é possível que o livro já estivesse completo, como eu já disse, completo, prestes a ser publicado, né? Um índice todo detalhado, com os conteúdos, os capítulos, tudo bonitinho. Então, tudo indica que já estava realmente pronto. Então, não há assim, nenhuma referência, como eu já citei, certeza dessa publicação desse livro. Eu acredito que não. Não tem nenhuma notícia disso. E outra coisa, foi feita uma investigação recentemente em Paris, porque eu já até tratei isso em outra live, que houve adulterações da obra A Gênese, o 5º livro, e o Céu e o Inferno, 4º livro da obra básica. Houve adulterações, infelizmente, dessas 2 obras. Adulteraram alguns conteúdos de A Gênese e de O Céu e o Inferno. Então, pesquisadores brasileiros, para descobrir como foram essas alterações, o nível, o prejuízo que trouxe a obra de Allan Kardec e tudo, eles fizeram pesquisas na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Porque eu acho que ainda hoje deve ser assim, no Brasil deve ser assim também. Mas na época de Kardec, quando você ia publicar uma obra, você pedia licença para publicar a obra e depositava na Biblioteca Nacional um exemplar daquela publicação. Era um documento, fica registrado. Então, ainda hoje,
há nos arquivos da Biblioteca Nacional da França cada edição das obras de Allan Kardec. E eles foram ver, descobriram que essas duas obras foram adulteradas, não tem a menor dúvida. Realmente foi criminoso o que fizeram. Mas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, tudo indica pelos originais que tem depositado na Biblioteca Nacional da França, não foram adulterados. E nessa pesquisa não há notícia dessa suposta segunda edição do livro de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, de 1859. O que consta, o exemplar que consta depositado na Biblioteca Nacional da França, é essa edição definitiva de março de 1860. Né? Mas aí vem um questionamento que muitos de vocês já devem estar fazendo. Que motivo levou Allan Kardec, o bom senso encarnado, o nosso codificador da doutrina espírita, a deixar de publicar esse livro, essa segunda edição do Livro do Espírito, que já estava todo formatado, pronto para ir para o forno, como se diz? O que foi? Deve ter tido um motivo muito forte. Ele adiou, em vez de publicar em meados de 1859, ele publica apenas em março de 1860, 10 meses ou uns 10 meses depois, né? Qual foi o motivo? Então não existe também assim uma certeza, não existe nos documentos. Pode até ser que descubram agora, devido também essas pesquisas que eu falei e essa descoberta de adulterações na Gênesis e o Céu e o Inferno, foi graças a um acervo de Allan Kardec que estava aqui no Brasil. E esse acervo foi agora liberado para uma instituição que passou a ser depositária. Estão traduzindo esse acervo de Allan Kardec, cartas, documentos, manuscritos, e pode ser que apareça essa notícia, mas por enquanto ainda não. Mas aí um motivo muito forte que se supõe, e é uma hipótese muito forte, é que em 24 de novembro de 1859, o naturalista inglês Charles Darwin lança a obra revolucionária A Origem das Espécies. É exatamente 24 de novembro de 1859, causando um impacto fulminante em toda a Europa e, por extensão, em todo o mundo civilizado. Então, as pesquisas de Charles Darwin, elas se iniciaram na década de 1830, com a expedição do navio Beagle, né, indo até as Ilhas Galápagos, no Chile. Né? É muito conhecido as Ilhas Galápagos, essa notícia dessas pesquisas. Então, foi a partir dessas pesquisas nas Ilhas Galápagos, que fica ali na costa do Chile, que ainda tem muitas espécies tidas como primitivas, tudo, foi que Charles Darwin deu um pontapé gigantesco na sua pesquisa que ele já vinha fazendo há um certo tempo. Ele bem jovem, né? E a notícia é que nessa viagem do navio do Beagle, ele deu uma parada no Rio e ele chegou a ficar, parece que 1 mês ou 2 no Rio, chegou a fazer pesquisa aqui no Brasil, tudo. Há essa notícia, a história registra essa notícia de estada do Charles Darwin aqui nas nossas paragens, exatamente ali pelo Rio de Janeiro, né? Uma parada que o navio deu. Talvez nem tenha ficado tanto tempo assim não, mas a notícia que ele realmente esteve aqui no Brasil, nessa viagem, nessa expedição do navio Beagle. Então, Allan Kardec, sempre antenado com as descobertas científicas, ele chegou a participar de algumas academias, de instituições sábias da França, ele era sócio, tudo. Então, com certeza, ele teve ser publicada, né? É uma obra revolucionária. E outra coisa, com certeza ele teve notícia dos espíritos sobre a teoria da evolução. E ele já sabia, ele tinha notícia, isso aí não
se tem a menor dúvida quanto a isso. Ele se correspondia com todos aqueles intelectuais, aqueles sábios de toda a Europa. Era um costume. Apesar das deficiências dos meios de comunicações na época, era mais por cartas, o telégrafo era muito limitado, né? Você não podia, você era ainda hoje a gente chama a linguagem telegráfica, quando é uma coisa assim muito resumida, mas era cartas mesmo, e cartas chegavam a demorar semanas ou meses para chegar ao destinatário. Mas eles viviam antenados com os acontecimentos científicos, literários de todo mundo. E Kardec com certeza sabia, estava atualizado com tudo que acontecia na Europa, na França e em toda a Europa. Então, sobre a origem das espécies, vamos fazer aqui um parênteses, ainda é considerado um dos das maiores inovações e desafiantes tratados biológicos já escritos da biologia. A origem das espécies, com sua abordagem sobre os processos evolutivos, chocou grande parte do mundo ocidental, quando foi lançado em 1859. Conhecido como o livro que abalou o mundo. No seu lançamento, as cópias da obra do biólogo e naturalista Charles Darwin se esgotaram logo no primeiro dia do lançamento. E o mesmo aconteceu com as 6 reimpressões seguintes. Darwin lançou para o mundo as bases da teoria da evolução natural, com o conceito de desenvolvimento de todas as formas de vida por meio de um processo lento de seleção natural das espécies, né? No qual apenas os mais fortes sobreviviam. Este livro reúne o relato dessa pesquisa de 20 e tantos anos que Charles Darwin fez pela América do Sul, é isso, e em outras partes do mundo. Então, voltando ao nosso tema, ao compararmos a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda edição, isso a definitiva de 1860, é nítida a diferença entre as duas em relação, por exemplo, a primeira edição não consta nada sobre a evolução do homem e dos animais, do ser humano e dos animais. A segunda edição já não se choca, aliás, com a teoria de Charles Darwin, teoria da evolução. Isso mostra que os motivos que levaram Allan Kardec a assustar aquela suposta segunda edição, de 1859, foi justamente a teoria das espécies, de Charles Darwin. Ele tinha que rever o Livro dos Espíritos, a edição, mesmo essa que já estava pronta, de 1859. Com certeza, os espíritos não tinham ainda colocado nada sobre a evolução, a teoria da evolução, que é uma lei natural. Porque não tínhamos ainda respaldo científico. Eu já tratei isso em algumas lives que já fiz, né? Os espíritos só trazem qualquer informação para nós se tiver o mínimo de respaldo científico aqui na Terra. Se não tiver, eles adiam mais para frente. Ora, com todo o respaldo científico que nós temos de muitas informações que os espíritos nos trazem, a gente ainda duvida, diz que é o médico que está obsidiado, que é isso, que é aquilo, mil motivos, e não acreditam, mesmo tendo respaldo científico de muitas informações que eles nos trazem. Imagine só uma informação tão revolucionária como essa, sem respaldo científico. Então aí a coisa muda de figura. É lançada a teoria das espécies, Kardec com certeza consultou os espíritos, Espírito de Verdade, toda a equipe que o assessorava, que fez parte desse projeto de codificação da doutrina espírita, e com certeza houve a decisão unânime de rever toda a obra. Então, reforçando isso, na obra de Paulo Henrique de Figueiredo, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, que é uma dessas obras baseada
nesse acervo de Allan Kardec que estão traduzindo, né? O Paulo Henrique é um dos pesquisadores. Paulo Henrique de Figueiredo. Então, essa obra foi uma das primeiras obras que ele lançou em cima desse material. Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Ele afirma que na primeira edição do Livro dos Espíritos não constava nada sobre a teoria da evolução, porque não tinha respaldo científico, não tinha ainda a teoria da evolução de Charles Darwin publicada, né? A evolução das espécies. Então isso reforça essa tese. Allan Kardec, o bom senso encarnado, leu e estudou a origem das espécies de Charles Darwin, decidindo rever a obra que seria a segunda edição do Livro dos Espíritos, adiando para o seu lançamento apenas para meses depois, que se deu em março de 1860. Então tinha que adequar o Livro dos Espíritos a essa nova teoria científica. O codificador agiu como sempre fez, questionou os espíritos sobre os fundamentos dessa nova teoria científica, se a mesma tinha fundamento, se estava de acordo com as leis universais, as leis de Deus. Então os espíritos superiores naturalmente confirmaram a Allan Kardec os seus questionamentos. Então ele decidiu efetuar as devidas modificações. Ele naturalmente junto com a equipe espiritual, né? Com a ajuda privilegiada da equipe espiritual responsável por esse projeto da codificação espírita entre nós encarnados. Agora, um questionamento que se pode fazer é o seguinte: os espíritos não poderiam prever? Pode até ser que eles tenham feito menção a Allan Kardec sobre a teoria da evolução, mas Kardec, eu acredito que tinha muitas coisas que ele engavetava. Não tem respaldo financeiro. Respaldo científico é preferível deixar mais para frente, até que aparecia o que foi que aconteceu. O bom senso encarnado, quando ele tinha uma informação assim que abalava os alicerces, ele buscava, questionava os espíritos. Ele não se conformava quando tinha aqueles questionamentos atendidos por determinados espíritos, através de determinados médios. Ele ia atrás de outros médios, inclusive fora da França, fora de Paris, e checava as informações. Quando é a universalidade, né, o método da universalidade. Quando ele não tinha mais dúvida, quando tinha essa informação através de vários médios e vários espíritos, ele tinha certeza de que aquela informação tinha fundamento. Mas se houvesse divergência, aí ele assustava. É tanto que ele dizia que era preferível descartar 10 verdades do que admitir uma mentira, uma inverdade. Foi assim que Allan Kardec trabalhou. Trabalhava, né? Só que os espíritos foram muito mais além. Além de confirmar a teoria de Charles Darwin, eles com certeza, Kardec na sua própria pesquisa constatou que a lei da evolução que o Espiritismo defende, que é uma lei universal, uma lei de Deus, ela é muito mais abrangente. A gente não estuda que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, do mineral até o arcanjo. Então, a evolução, de acordo com o Espiritismo, vai muito além da teoria das espécies de Charles Darwin. Que a teoria das espécies de Charles Darwin é sobre o aspecto material, da evolução dos corpos das espécies, vamos dizer assim, dos corpos físicos, enquanto que nós aprendemos no Espiritismo que a teoria da evolução, ela se dá não só dos corpos físicos, mas do princípio espiritual, do átomo até o arcanjo, muito mais abrangente. Então, vamos ver rapidamente que modificações tiveram nessa suposta segunda edição, a ponto de Allan Kardec assustar. Rapidamente. Modificações da edição perdida para a edição definitiva, a segunda edição definitiva. Então, da edição perdida para a segunda edição, a definitiva, observamos a incorporação de alguns ensaios, que Allan Kardec introduziu alguns ensaios. Exemplo: considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação.
Na primeira edição não tinha. Considerações sobre a pluralidade das existências. Ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Nos espíritos. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Resumo teórico da motivação das ações do homem. Então veja bem, uma coisa puxa a outra. Como ele teve que rever a obra toda para introduzir a teoria da evolução, então no que ele mexia numa coisa, havia necessidade de mexer outra, acrescentar outra. Então foi isso que ele fez, dando origem a essas mudanças. Deixa eu ver aqui mais o que. Alteração de nomes. Ele alterou terminologias, nomes. Encontramos alguns nomes de temas que foram alterados. Por exemplo, de o todo universal para panteísmo. De sensações da alma retornando ao mundo dos espíritos para perturbação espírita. Para simplificar, talvez. De faculdades intelectuais, perceptivas e sensitivas dos espíritos para percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. De pompa dos funerais para comemoração dos mortos funerais. De excesso e abuso para crueldade. De expiação corporal para penas temporais. De bens da terra para meios de conservação. Introduziu também novos temas nessa edição definitiva de 1860. Então aparece nessa nova edição, nessa edição de 1860, que se tornou a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Seres orgânicos e inorgânicos, parentesco filial, mundos transitórios, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, prelúdio do retorno, união da alma e do corpo, da infância, simpatias e antipatias terrestres, esquecimento do passado, visitas espíritas entre pessoas vivas, letargia, catalepsia e mortes aparentes, convulsionários, pressentimentos, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates. Temas abandonados, ou seja, ele descartou, estava nessa suposta segunda edição de 1859 e ele descartou. Alguns temas dessa edição, da edição de 1859, não aparecem na segunda edição, como, exemplos, anjos decaídos, relações mútuas dos espíritos, estado moral dos espíritos, intervalo das existências corpóreas, vida eterna, maneira das almas considerarem as coisas deste mundo, relatos de pessoas que são conhecidas na Terra, rebaixamento dos grandes e elevação dos pequenos, união da inteligência e da perversidade, relações congênitas entre os pais e os filhos, características distintas dos povos, pessoas fatais ou propícias a outras pessoas. Isto não significa dizer que estes temas foram propriamente abandonados na segunda edição. Não é bem isso. Mas que provavelmente foram incorporados em outros temas relacionados, tratados nas obras subsequentes, como o Céu e o Inferno, a Gênese, o próprio Livro dos Médiuns. Tá certo? Ele pode, não é que ele tenha abandonado, descartado isso aí. Ele introduziu nessas outras obras e com outros, dando outros detalhes, aprofundando ou não. Então, foi isso que aconteceu. Alguns temas da edição perdida foram transformados em capítulos, como o tema Atribuições e Ocupações dos Espíritos, para o capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos. Lógico que ele deve ter aprofundado mais, né? Por outro lado, o capítulo Os Animais e as Plantas foi desenvolvido para os 3 reinos, muito mais abrangente, que substituiu o capítulo em 2 temas, os minerais e as plantas, e os animais e os homens. O tema metempsicose passou a ser um capítulo. Modificações sutis. Ele fez algumas modificações sutis nessa edição definitiva. Alguns títulos foram sutilmente modificados, como o capítulo que passou de retorno da vida corpórea para a vida espírita.
E passou a mudança, foi para retorno da vida corpórea para a vida espiritual. E de intervenção oculta dos espíritos no mundo corporal para intervenção dos espíritos no mundo intervenção oculta dos espíritos no mundo corporal para intervenção dos espíritos no mundo corporal. É uma diferença muito pequena, muito sutil. De finalidade e obrigação do trabalho para necessidade do trabalho. Kardec aqui se preocupa com a precisão de sua terminologia para evitar mal-entendidos, como já observamos na comparação da primeira com a segunda edição. Então ele aperfeiçoou essa edição definitiva, né? Então, em termos assim de mudanças mais abrangentes devido ao conhecimento, a essa nova informação da teoria das espécies de Charles Darwin. Então vamos ver rapidamente o que foi o que de mais profundo que aconteceu na edição definitiva, nessa revisão que Allan Kardec fez. Então essa edição definitiva do Livro dos Espíritos é revista introduzida a nova teoria das espécies de Charles Darwin, né? Vejamos, por exemplo, o livro 2º, capítulo 11, parte 2, intitulado Os Animais e os Homens, explorados da pergunta 592 a 610. Então, da pergunta 592 a 610, ele trata da evolução do princípio inteligente, ou do átomo até o reino nominal, vamos dizer assim, do princípio inteligente. A evolução, que é uma das mais importantes. São distribuídas em 18 questões. Me parece que são 18 questões. A ideia da evolução das espécies não constava na primeira edição. E também nessa edição perdida, suposta segunda edição perdida. Eu dei uma olhada hoje à tarde, item por item, nessa edição de 1857, e realmente não existe nenhuma menção à teoria da evolução. Não existe, porque não tinha respaldo científico na época de Allan Kardec. Então vejamos, por exemplo, a questão, eu falei que é da questão 592 a 610, que ele trata do princípio inteligente até chegar no reino nominal. Por exemplo, a questão 601, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os animais seguem uma lei progressiva, como os homens? Olha aí, progressiva, evolução. Os espíritos respondem, sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo dos meios de comunicação mais desenvolvidos. Eles, porém, são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Então, veja aí, já um toque aí, como tem de teoria da evolução aí. Sim, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, evoluímos tanto aqui no nosso plano físico, na nossa Terra, como vamos para um planeta mais evoluído e lá continuamos evoluindo. Teoria da evolução, né? Só que evolução não do corpo físico nosso, que evolui também, acompanhando a evolução do espírito, mas muito mais abrangente. A questão 607, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos qualificadores: dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito? Essa primeira fase do seu desenvolvimento. Olha aí Kardec jogando aí uma casca de banana aí para os espíritos responderem. Os espíritos respondem de forma muito sucinta e muito direta. Numa série de existências que precede o período que chamais humanidade. Olha aí. O que é que os espíritos querem dizer? Que o nosso espírito teve origem em períodos anteriores que nós chamamos de humanidade, que é o período do princípio inteligente, que está evoluindo, tá certo? Olha, Kardec vem fazendo esse questionamento desde a questão 592. Ele vai começa devagarinho, os espíritos vão saindo pela tangente, até que eles não tem mais como fugir e diz assim,
na última no último questionamento, eles dizem textualmente que o nosso espírito tem origem do princípio inteligente. Isso é a teoria da evolução. Só que a verdadeira teoria que de cunho materialista, essa teoria de Charles Darwin, apesar dele não ser tido como um ateu, a esposa dele era extremamente religiosa, e dizem que ele relutou muito e adiou muito o lançamento da teoria das espécies, porque tinha medo de se indispor com a igreja anglicana, inclusive com a própria esposa, que era muito religiosa. Ele era, mas nem tanto, não era tão religioso assim, mas ele não era ateu. Então, é por isso que a segunda edição de 1860 é considerada a edição definitiva, porque agora já tinha respaldo dessa teoria científica. Os espíritos codificadores, juntamente com Allan Kardec, completaram o que faltava nesta obra toda revista. O Espiritismo sem a lei da evolução estaria incompleta. Foi completada graças ao respaldo da ciência. Agora vejamos um trechinho da questão do 540. Os Espíritos dizem o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por átomo. Admirável lei da harmonia, que o nosso acanhado espírito não pode ainda apreender em seu conjunto. Parte da questão 540. É a teoria da evolução pura e muito mais profunda do que a ciência atual, a ciência do tempo de Kardec e a ciência ainda hoje admite. Então, meus irmãos e irmãs, era isso que eu tinha para hoje, para trazer para vocês. Me desculpe se não atendeu às expectativas de cada um, mas eu ainda fico alguns minutinhos para a gente conversar um pouco, ver aí as perguntas, porventura, que vocês tenham, que não ficou bem claro, algum questionamento, se vocês quiserem acrescentar, vamos aí usar o chat aí, o chat, tá certo? Uma boa noite aí para quem eu não dei. Francis, boa noite. A Eneide já tinha dado boa noite. Reginaldo. A Dulce, boa noite. Dulce e Marcos. Muito boa noite aí, pessoal. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, algum questionamento, querer acrescentar alguma coisa, estamos aqui. Tá certo? Então, é interessante isso aí, que a gente vê como Allan Kardec trabalhava numa época que não existia meios magnéticos de gravação, não existia computador. Agora vocês veem a mão de obra que não deu para você modificar uma obra com mais de 400 páginas e mexer na obra toda, rever a obra toda. Aí no que ele mexia numa coisa, alterava a outra, tinha que mexer totalmente, descartar alguma coisa, acrescentar. Foi uma trabalheira. Isso numa época que não existia computador, não existe, você digita hoje um texto, fica armazenado, fica gravado. Era nem sequer caneta esferográfica existia, caneta de pena. Era caneta de pena. Esses manuscritos de Allan Kardec que descobriram aí, era uma letra muito bonita, muito mais escrito com caneta de pena. Era com caneta de pena. Você às vezes às vezes anotava uma correção, uma coisa, mas não tinha. Hoje você deleta, você faz tudo, é uma beleza hoje. E nem por isso a nossa produção intelectual é tão grande quanto a do século XIX, por exemplo, da época de Kardec, né? Nós temos um manancial enorme, material para estudo, tudo, para pesquisa, mas aí nós temos outras obrigações, outras ocupações, o tempo não dá para nada. Hoje em dia nós não temos tempo mais para nada, né? Se você colocar um vídeo, disponibilizar um vídeo, você tem que dizer quantos minutos tem cada vídeo,
Porque se for um vídeo muito longo, ninguém assiste. Ah, o vídeo tem 5 minutos, o vídeo tem 10 minutos. Uma live dessa com 1 hora, você tem que planejar antecedente. Nós somos cheios de compromisso e tudo. Nem todo mundo tem tempo para ver. Então a gente tem que se organizar, estudar e aproveitar o tempo que tem aqui, enquanto nos resta, né? Bem, está na hora da gente ir, que vocês têm outros compromissos, e vamos liberar vocês e a equipe espiritual que nos ajudou, que com certeza todo trabalho espírita tem a assessoria, é um trabalho conjunto do plano físico e do plano espiritual. Então agradeço nesse instante a presença de vocês, agradeço a assistência dos amigos espirituais, e vamos nesse instante rogar a Deus que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, que nos dê, sobretudo, muita saúde, para que muita força, que a nossa saúde mental também seja cuidada. Temos que ter fortaleza para vencer essas vicissitudes desses tempos atuais, tão conturbados, tão duros, tantas mortes, essa pandemia que está dizimando parte da nossa população. Perto de 300 mil mortos já. Mais de 11 milhões, acho que já passou dos 11 milhões de infectados. Muitos entes queridos, amigos, que estão perdendo as suas vidas físicas graças a essa pandemia. Então vamos nos cuidar. Vamos fazer o que recomendam as autoridades sanitárias, os médicos, a mídia diariamente divulga. Temos que acreditar na ciência. A ciência é um produto do desenvolvimento do ser humano ao longo de milênios, até chegar aonde chegamos. Então, seria uma contradição um espírita não acreditar na ciência, que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, o espírita que não acreditar na ciência, no que a ciência está recomendando, é um contrassenso. Tem que rever os seus conceitos. Mas vamos agradecer a Deus por tudo que somos merecedores e por esses momentos que estamos passando, que apesar de muito duros, ao final vamos sair por demais fortalecidos. Que Deus nos dê uma boa semana de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que o vigiar e orar seja uma constante em nossas vidas, para que jamais nos desviemos dos verdadeiros caminhos, que são os caminhos de Deus. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.